pastor. Amém. Glória a Deus. Ele falou que hoje à tarde, Deus falou com ele. Eu fiquei a tarde toda com ele, irmãos. Eu não sei não. Não sei se foi ele não. Né, Juninho? Amém. Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos novamente. O pastor Gu pediu para ministrar aí de novo. E Deus tem falado comigo também um tempo sobre o tema de hoje, né? Os outros. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os outros. E a gente vai aí no andar do tempo falar sobre quem são esses outros. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir aí, Brian, Lucas 14, do versículo 16 e vamos até o 24. Rápido. Vamos lá. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia, repitam comigo, por favor, grande ceia, e convidou muitos. Amém. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 jutas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Caiu a ficha aqui agora, a esposa não deixou ele ir, amém? Mal casou. É que nem lá no futebol, tem que ter aquela autorização. Aquela autorização que eu botei é pertinente ou não é? Ela é real, não é? Minha esposa viu. Falaram que era falsificada, mas ela viu. Continuando, irmãos. Voltando o servo, tudo continuou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Repita comigo: os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Repita comigo: e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Glória a Deus. Vou falar um pouquinho, irmãos, sobre os outros. E a gente vai trabalhar esse texto. Amém? A nossa história, a nossa igreja, ela rege de célula. Ela foi criada dentro de uma garagem. Ela foi criada dentro de uma, que a gente chama, né, lá atrás, a gente até esquece os termos, a famosa célula protótipo. Quem lembra dessa célula protótipo aí, diga um amém aí. Viu? Tem gente aí que lembra. E assim foi. Fomos trabalhando a célula, fomos trabalhando, aí fomos para um espaço ali no centro, onde o Juninho ali tem o espaço, né? E ali fomos multiplicando a célula, abrimos célula em Olaria, abrimos célula aqui no Jardim Califórnia, a célula aqui dos jovens e dos adolescentes, e aí depois abrimos uma célula lá no Terra Nova, e aí passando o andar, abrimos aí veio também o grupo, né? Que a gente abriu uma célula
ela já existia, né? A célula lá no Cascatinha, e assim vai. E hoje nós temos 2 em Olaria, nós temos a Livres em Conselheiro, a 70 vezes 7 aqui no Rui Sanglar, né? É isso? Aonde? Isso aí, Jardilândia. Já estou profetizando que no Rui Sanglar vai ter um. E a célula dos jovens e adolescentes continua aqui na igreja. E assim vai, né? E dentro da reunião que a gente trouxe, o Brian, pode botar, por favor? Essa semana antes do Natal teve uma reunião, e aí a gente anotou. Essa é a visão da igreja, irmão. Ser uma igreja, vamos junto? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ser uma igreja que ama e celebra a Deus, ama e serve as pessoas através da revelação da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Se a gente olhar para aquela cruz, mostra muito o que é a nossa visão. A haste vertical, ela representa o relacionamento com o Senhor, que é o projeto tabernáculo, que a gente trabalha aqui na igreja. E a haste horizontal simboliza o relacionamento com os homens, que a gente trabalha a visão MDA, que é a visão das células. Amém? Glória a Deus. O que sustenta a horizontal ali? A madeira. O que sustenta a madeira horizontal ali da cruz? O que sustenta ali? Está lá, só falar. A vertical. Então a nossa igreja, ela é sustentada, quem segura a nossa igreja é o Senhor. A gente precisa entender isso. Amém? E essa visão, irmãos, ela precisa ser colocada em prática. E aí vem relacionamento com o Senhor, tem vários processos que a gente tem, tabernáculo, oração, enfim, não vou entrar em detalhe, o nosso tempo a sós com o Senhor. Hoje eu vou trabalhar, ama e serve as pessoas. A gente vai trabalhar isso. Glória a Deus. Dentro desse contexto, né, a nossa igreja, ela tem, dentro do andar das células, a gente trabalhou vários projetos. Um deles, em nome de Jesus, a gente vai começar o projeto 99. Quem lembra? Diga amém. Amém. Vamos retornar. É uma forma de evangelizar. O que é projeto 99? É aquela pessoa que você tem como um vínculo de amizade. Pode ser familiar, pode ser um amigo vizinho, pode ser um amigo do trabalho, enfim. E ali a gente faz vários processos até que a gente convida para a festa das ovelhas. O primeiro, que é a oração, vamos orar pela vida dele. Depois vem o jejum, depois vem o amar essa pessoa e depois vem esse processo de comunhão com as nossas ovelhas. Outro contexto que a gente tem são os nossos cursos, ou seja, o que é isso? A gente tem aqui, oferece para a igreja, oferece para os líderes cursos para que a gente possa sair da nossa zona de conforto, para a gente preparar, para a gente se preparar para o quê? Por que a gente faz o curso de líderes? Por que a gente tem o Tadel? Por que a gente tem a quarta-feira profética? Por que a gente tem o estudo da célula? Por que a gente recebe no culto de celebração? Para quê? Qual a finalidade disso? Olha para as cadeiras. É para essa finalidade. Olha para o espaço dessa igreja. É para essa finalidade. Esses são os outros. Se a gente ficar na nossa zona de conforto, a gente vai continuar vendo esses espaços. A gente vai continuar nesse local aqui. Até que isso aqui enche. Até que isso aqui transborde. Hoje a gente vai trabalhar sobre os outros. Hoje a gente vai ver o que a gente pode fazer dentro do contexto para que a gente possa atingir os outros. Os outros, aqui é fácil. A gente está num lugar, não sei se está chovendo agora, mas se estivesse chovendo, a gente estaria protegido.
está quentinho aqui dentro. Quando a gente está dentro da célula não é top, irmãos? Sim ou não? Pô, a comunhão depois, a palavra é tão simples. A gente joga as perguntas, há cura nesse momento. Quando a gente está dentro da célula, por um processo tão simples como ela é, há cura. Quando a gente declara alguma coisa que a gente fez, a gente pode estar curando a vida de uma pessoa, porque através da nossa testemunha, pode estar curando a vida de um visitante, pode estar curando a vida de uma pessoa. Sim ou não? Não é assim a célula? Sim ou não? Só os crentes, sim ou não? Amém. Quantas pessoas já pisaram aqui dentro, ou na nossa igreja, não nesse espaço físico, e nunca mais voltaram? Sentiram o gostinho, visitaram as células e nunca mais voltaram. Isso é uma reflexão. Hoje, não estou trazendo nada além de uma reflexão e além do que a gente pode fazer em 2024. Glória a Deus. Abra aí, Brian, Filipenses 2, versículo 4 e 5, por favor. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos sair da nossa zona de conforto, do nosso egocentrismo, do nosso eu. Estou bem, estou feliz com a minha família, estou bem, estou crescendo na igreja, todo dia eu estou indo, estou animado dentro da igreja, eu estou indo para a célula, estou recebendo na célula, top, top, top. É só isso, irmão? É só isso que Deus tem para nós? A palavra de Filipenses fala que não. A gente tem que tirar o nosso olho do nosso umbigo e prestar atenção no umbigo dos outros. Ah, então eu tenho que tomar conta do Veltinho, cuidar do Veltinho, acompanhar o Veltinho? Não estou falando dele. Vou falar uma coisa que eu falo para os meus alunos na faculdade. Os novos, né? Que a gente tem. Eu faço, para quem não conhece, eu faço curso de educação física. Trabalho no curso de educação física. Quando eu me formei, tinham 8 academias em Friburgo, 8 empresas de fitness, cuidando da saúde das pessoas. Hoje, só na AR, tem mais de 10. Só na AR. E mesmo assim, se eu computar, são 80 empresas legalizadas, tá? 80 empresas legalizadas em Friburgo, ok? Beleza? Daqui a pouco vocês vão entender onde eu quero chegar. 80 empresas. Qual a população de Friburgo? 190 mil para 200, certo? Se eu botar 1.000 alunos por 80 empresas, vou ter 80 mil alunos nas academias, certo? A conta é essa. E os outros 110? Aí os alunos entram na faculdade, terminam o curso, fazem estágio no local, pegam conhecimento no local, os professores ensinam técnicas para esses alunos, e aí se forma, pega os alunos dessa academia e coloca dentro da empresa deles. Eu falo isso para eles, eles já estão fazendo uma atividade física. Se você, no juramento que você fez, você vai mudar a qualidade de vida das pessoas, como é que você quer mudar a qualidade de vida das pessoas que já fazem? Pega os 110, vocês vão ter cliente aí a 10. Onde eu quero chegar? Não adianta eu evangelizar Veltinho, porque ele já está dentro do aprisco. Quantas pessoas estão lá fora precisando do que a gente recebe aqui dentro? Mas depende do pastor, depende da pastora, depende dos líderes de célula? Não, depende de todos. E aonde eu quero mexer hoje, não depende da liderança, depende de uma ordem que ele deu. Jesus deu uma ordem, qual foi? Ide, fazei discípulo. Foi só para os líderes? Não foi. O que a gente precisa saber e entender?
para a gente poder falar sobre os outros, ok? Não vou abrir para a gente não se prolongar, porque tem muito texto. A primeira coisa que a gente precisa saber e entender é: outros necessitam de Cristo. Outros precisam do que a gente já tem. Amém? Muitos não ouviram, muitos não sabem quem é Cristo. Muitos negam a Cristo. Muitos que já vieram, já foram batizados e não conhecem a Cristo verdadeiramente. Em João 4, não precisa abrir, tá, Brian? Ali dos versículos 25 ao 30, fala sobre a mulher de Samaria. Ela teve uma experiência com Jesus, sim ou não? Sim ou não? E o que houve? Qual foi a ação dela depois? Alguém lembra? Ela lembrou dos outros. Foi lá. Eu conheci a Cristo vivo. E esses outros, uma simples palavra que ela teve, foi até ver quem era Jesus Cristo. O outro, outra coisa, outros precisam de um pastor, precisam de um líder, precisam de um discipulador. Quem é discipulado sabe o que eu estou falando aqui, irmão. Se não fosse o nosso discipulador, a gente estava arruinado. A gente não consegue caminhar sozinho. A gente não consegue caminhar sozinho. O nosso líder de célula está à disposição o tempo todo. Está passando uma prova, vai lá, chama ele, bate um papo com ele. O nosso pastor, vou falar, não vi. Hoje eu estava, cadê Juninho? Hoje a gente conversando, eu não vi. Desde a minha primeira paróquia, eu não vi até hoje pessoas como o pastor Gustavo e a pastora Ana, de ser um pastor que pastoreia, vai na casa de todos, com todas as responsabilidades que eles têm. Eu nunca vi. Aí eu falo para vocês, imagine esses dois só no reino. E mesmo assim eles fazem excelência. Tem dificuldades? É óbvio que tem. Tem defeitos? É óbvio que tem. Todos nós temos. Mas eu nunca vi igual a eles dois. Eu falo isso para a Tati, já falei isso para eles. Não vi. O que foi? Fala alto aí. Tem gente que precisa se converter ainda aí. Irmãos, até sinalei aqui para lembrar. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser pastoreado e ser discipulado. Quando vem a pessoa nova, o NCC, a gente tem um projeto NCC, Nova Criatura em Cristo, nós temos todo o acompanhamento, a gente tem isso na prática, na teoria. A gente não precisa mais fazer curso nenhum, porque vocês já estão preparados, só basta vocês atuarem. Aquela pessoa que chega nova, que não foi batizada, ela precisa de leite materno. Ô Veltinho, quanto tempo tem? 4 meses? Está amamentando ainda, não está? Já anda? Já está dirigindo o carro? Tá? Já está falando? Está recebendo salário? Quem troca a fralda é ela sozinho? Ele sozinho? Perdão. É ele? Ele anda sozinho? Já fala? Quem cuida dele? O pai e a mãe. Até que eles consigam caminhar sozinhos. Sim ou não? Aí vem outros processos. É uma evolução. O novo convertido precisa disso. Desse tempo junto. Vai dar banho, vai trocar a fralda, vai limpar o cocô, vai limpar o xixi, vai limpar o golfo, vai ter que limpar, trocar a roupinha. Espiritualmente é a mesma coisa que a gente chama de consolidação. Essa pessoa precisa ser acompanhada. Não é só ser salvo. Ele precisa ser cuidado, ser pastoreado, ser discipulado. Outros precisam ouvir a mensagem. Abre Lucas 4:43. Só para a gente ir. Lucas 4:43.
Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. É necessário anunciar o evangelho. Outros têm problemas. Quem tem problema aí, diga amém. Amém. A gente não tem mais condição de pensar nos nossos problemas se não pensar no problema dos outros. Não tem como. E quer uma coisa interessante? Na palavra o Senhor fala: cuide dos meus, que eu cuido dos seus. É essa a matemática, é essa a lógica. Vai cuidar das pessoas que precisam ser cuidadas, porque Deus vai cuidar dos nossos. E aí, olha que interessante. Lembra dos nossos problemas que eram grandes? Quando a gente vê ou vai lá cuidar do problema dos outros, os nossos se tornam tão pequenininhos que talvez quando a gente chega em casa já está tudo resolvido. Quem crê nisso? Quem já vivenciou isso? É hora de começar a pensar nos outros, ou é hora de recomeçar a pensar nos outros. Como nós somos para os mendigos, como nós somos para os cegos, para os deficientes, para as pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Conversar com o Juninho é fácil. Conversar com a minha esposa é fácil. Com o Dani. E aquela pessoa que está ali, caminhando na rua ou sentado no chão, perdido. Aí você passa do lado. Uma senhora com 4 filhos sentada no chão pedindo esmola. Como a gente se importa, como a gente olha para isso? Qual o sentimento que a gente tem? Se você não passar do lado, tem 2 situações. Não quero, você ignora, não tem dinheiro, não quero saber, porque muitos são assim, inclusive nós crentes. Ou realmente toca o seu coração. Não para dar o dinheiro. O problema não é dinheiro, mas cuidar da família. A vida é sobre nós ou sobre os outros? Quando a gente pensa no eu, a gente corre o risco da autopromoção. E aí nós temos 3 tipos de autopromoção. A autopromoção que causou a queda de Lúcifer, a autopromoção que causou a queda do homem e a autopromoção que causou a queda de Babel. Jesus, o que ele fez para os outros? Todo mundo conhece a história de Jesus muito mais do que eu. Em Mateus 22, Brian, abre aí, por favor. Mateus 22, 37. Estou pegando os textos que tem os versículos curtos. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Se a gente olhar para a cruz e olhar para a nossa visão, amarás o Senhor de todo o entendimento, toda forma. Continuando. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É hora de amar o outro, o próximo. Quem é o outro? Vizinho, irmão. Nosso vizinho. Voltando, nosso amigo de trabalho. O nosso como eu falei antes, aquelas pessoas necessitadas, que não têm condição de sair daquele ambiente. Você está num ambiente gostoso? Sim ou não? Em casa, quando você está lá orando, você fica num ambiente gostoso? Sim ou não? Por que essas pessoas não podem viver esse ambiente gostoso? Porque estar na presença do Senhor é bom ou não é, irmãos? Quando a gente está nessa presença, você não dá vontade de sair. Anteontem, eu entrei lá, arrumei lugar lá que eu separei lá para estudar e montei lá o nosso tabernáculo. Eu fui sair 7 horas da manhã, irmãos.
que eu tinha que sair para pegar meu tio, porque está pintando a casa. Porque não saía. Não saía. Há muito tempo que eu não tinha esse momento com ele. Nosso Deus. Jesus disse: ame-os como você ama a si mesmo. Jesus pensou nos outros. Jesus veio ao mundo pelos outros. A gente não... Abre João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e tenham em abundância. Não precisamos de um chamado. Não precisa. Ah, estou esperando Deus falar comigo para falar com alguém. A gente não precisa disso. A gente não precisa disso. Por tudo que a gente passou, eu vejo aqui, a maioria que está aqui já passou por escola de líderes, já fez várias situações aqui dentro. A gente não precisa disso, que a gente já tem, só a gente precisa acreditar em quem? No Senhor primeiramente, mas em nós, para a gente poder fazer o que é necessário. E o que é necessário? Jesus veio ao mundo pelos outros, Jesus amou os outros, Jesus serviu as pessoas. Irmão, servir os outros é a chave da grandeza. Servir os outros é a chave da grandeza. É difícil? Sim ou não? Imagina eu convidar, chegar em casa, com aquela senhora que eu vi sentada na rua, com uma caixinha com moeda e dinheiro, com outra caixinha com balinha, e 3 crianças. Amor, trouxe esse povo para ficar com a gente aqui até resolver a vida dele. É difícil isso? Mas quando a gente ama como Jesus ama, irmãos, tudo fica mais fácil. Mas é difícil? É. Entender como servir outros pode ajudar a resolver os problemas pessoais. E resolve. De alguma forma, os nossos problemas se tornam menores, sem importância nenhuma. Deixamos de reclamar, de murmurar. Quantas vezes a gente reclama, quantas vezes a gente murmura de coisas tão pequenininhas. E pessoas que a gente passa na rua, necessitando de um arroz, de um feijão, que não tem, e que tem fartura dentro da nossa casa. Olha que comunhão boa que a gente teve aqui, irmãos. Teve briga até na fila da sobremesa. Me enganaram. A pastora foi conversando comigo, pega do pastor, e aí ela por trás dela, as meninas passando na frente. Pensa que eu não percebi? Irmãos, quanta fartura a nossa igreja tem. Nossa igreja não se preocupa com isso, porque a gente alimenta também as pessoas. Faz parte essa comunhão. Mas imagina a gente trazendo pessoas como está em Lucas. Chama todo mundo que está na rua. Vem para cá. Traz esse povo para cá. Tenho certeza que a nossa comunhão ia ser diferente. Isso em nome de Jesus vai acontecer. Eu sei que está no coração do pastor, que ele falou sobre isso. Calma que eu estou terminando a introdução. Jesus viveu para os outros. Jesus ajudou os outros. E aí o mais difícil que tem para a gente, irmãos. Porque amar a pessoa é fácil. Ajudar a pessoa é fácil. Cuidar da pessoa é fácil. Tudo fácil. Mas Jesus morreu por nós. E não é só morrer, né? Porque dá um tiro na nossa cabeça, a gente tem uma morte instantânea. Sofrer o que ele sofreu até chegar na cruz não foi fácil, irmãos. Sabe qual é uma situação mais difícil para a gente? É porque a gente não viveu esse tempo. A gente não olhou com os olhos o que ele viveu. A gente vê o filme. A gente viu o filme. Tem filme. Isso nos impacta. Mas viver esse tempo a gente não viveu. O que fazemos pelos outros? Por que eu deveria morrer por alguém? Como o Dani gosta de falar, que se lasque os outros. Não os outros, só o que se lasque.
que ele vá para o inferno. O cara me atazana todos os dias. Isso a gente declara, sem saber que a gente está declarando. A gente até atravessa a rua para não passar perto do mendigo. A gente atravessa porque a gente tem medo que ele pode assaltar a gente. Olha que loucura. Eu vou confessar, irmãos, Deus mexeu muito comigo essa semana. Tem 2 vezes ali na rua da minha mãe, jovem, eu sei porque ele vende a paçoquinha na rua, sentado fumando cigarrinho. Aí a última vez eu estava com a minha família, eu parei o carro, tirei as crianças, e estava andando na calçada assim, indo para casa. Ele estava sentado ali, como daqui, ali no Charlie. Quando ele me viu, ouviu, né, a turma indo, ele levantou e saiu. O cheiro ficou, irmão. Estava fumando de novo, o mesmo. Qual foi meu sentimento nesses 2? Tati está de testemunha aí. De negação, de reprovação. Pô, o cara fumando maconha aqui nessa rua. Foi o que eu falei, estou confessando para você. Deus me pegou de jeito, irmão, através dessa palavra. É isso que você vai fazer? O que Jesus faria nessa hora? Estou esperando a terceira oportunidade. Vou esperar o Espírito Santo falar comigo. Ele já falou. Deus me incomodou. E aí vamos ver o que acontece. Depois eu venho dar o testemunho, amém? Irmãos, eu peguei esse livro aqui. É fininho, ó. Do Dei. Não sei falar essa palavra direito. Anagcazo. Fala. Obrigado, pastor. Anagcazo. E a gente vai agora falar sobre os outros, mas na prática. A gente vai profetizar o que são esses 3 termos. É o anagcazo, o biazo e o anaideia. Não é nome de criança não, tá? Não estou sugerindo nada não. Mas são 3 termos que a gente vai entender aqui um pouco o que significa cada um. Amém? Anagcazo, biazo e anaideia. O anagcazo significa obrigar, tornar necessário por todos os meios, como forçar, suplicar. Em grego significa forçar. Anagcazo significa forçar. O biazo significa forçar o caminho de alguém para alguma coisa. E o anaideia, no grego, que é usado apenas uma vez na Bíblia. Não ter vergonha. Abre Lucas 11:8, por favor, Brian. Vamos ver o que essa palavra lá. Lucas 11:8. É isso mesmo? Isso. Vamos ler ali, depois eu vou ler aqui em outra versão. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Na mensagem fala, vai se levantar por causa da insistência e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Anagcazo é isso. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Irmãos, a gente está vivendo um tempo doido, sim ou não? A gente sai daqui, vai para a rua, o que vocês veem na rua? Eu falo até pelo meu trabalho. Me assusta. Me assusta. As situações
todos nós, precisamos de todos nós. Assim como eu falei para os meus alunos, ainda tem aluno para vocês, irmão. Irmãos, às vezes eu falo irmãos para ele. Ainda tem alunos para vocês como empresa. Ainda tem pessoas aí fora. E a gente não precisa ir longe não. Só aqui, ó, um raio de 2 quilômetros dentro da igreja, a gente enche essa igreja com pessoas que nunca ouviram falar do Cristo vivo. A gente tem que promover atos. Por que a gente precisa forçar, irmão? Por que a gente precisa falar sobre a ANAG caso? Porque é a nossa tarefa. Se você conhece a palavra, se você conhece Jesus Cristo verdadeiramente, você precisa fazer isso. O Senhor, põe Lucas, só deixar no primeiro, Lucas 14, 16, aí a gente vai trabalhar ele para a gente fechar. O Senhor preparou uma grande ceia. Em alguma versão fala sobre jantar. Está acabando, irmãos, prometo. Fala em jantar. O Senhor fez uma grande, fazer um evento assim, grande evento, é fácil, Rafa? Hein, Rafa? Fazer um grande evento assim é fácil? Não é fácil não. Ele planejou. Ele viu o orçamento dele. Ele preparou e fez o convite. E na palavra fala, deixa eu botar lá também, Lucas. O homem deu uma grande festa e convidou muita gente. Está na minha versão, deixa eu ver se é a mesma. Convidou muitos. Tem que estar preparado, irmãos. Sim ou não? E olha que interessante. Os que ele convidou foram? Olha as desculpas. O primeiro disse: comprei algumas terras e preciso vê-las. O segundo: comprei juntas de bois e preciso testá-las. E o outro: acabei de me casar. Esse está justificado porque a esposa não deixou ir. Amém. Mas os outros dois: comprei terra e vou ver a terra. No texto, eu vou seguir o texto, amém? Jantar, é que horas? De noite. Ele foi ver um terreno. Quando a gente compra um carro, a gente vê o carro de noite? Ou tem que ser de dia? Para a gente enxergar melhor. Você vai ver uma terra. Detalhe, o cara comprou e não viu a terra. E foi ver de noite. Mentira. O outro foi ver junta de bois de noite. Como é que ele vai contar os bois? Liga o farol do carro? Liga a lanterna? Olha as desculpas, irmãos, que nós damos para a ceia do Senhor. Olha as desculpas que nós damos para que a gente não vai compartilhar com Ele. Que é uma comunhão. É uma comunhão. É uma festa. O Senhor irou-se. E aí ele fez o quê? Convidou qualquer um que encontrasse na rua. Pense. Dar uma festa com pessoas que você sequer conhece? Quem foi convidado no lugar desses caras? Os doentes, os necessitados. Quem o servo achasse na rua. Uma festa cheia de ignóbeis, excluídos da sociedade. Vocês chamam essas pessoas para a casa de vocês? Agora vamos fazer uma comparação. Vamos simbolizar o nosso Jesus dentro desse contexto. Jesus envia a gente. Ele já nos deu essa ordem. A gente está aqui para fazer o ID dele. A gente está aqui para cuidar dessas pessoas. Quem a gente não chamou para a ceia? Quem a gente precisa chamar para a ceia? Quem a gente precisa chamar para o caminho do Senhor? A gente pode também pensar sobre os nossos pastores, líderes
das células, enviando nós, membros. Para quê? Para evangelizar. Quantos projetos a gente já teve de evangelizar? Quantas coisas já fizemos? Praça. Irmãos, vou abrir meu coração aqui. A igreja está cheia? Tem algo de errado com a gente. Não é com eles, é com a gente. A gente precisa mudar o nosso rumo, irmãos. A gente precisa sair dessa zona de conforto. O tema de hoje, os outros. O tema de hoje, os outros. Esse homem foi um sucesso? O Senhor? Sim ou não? Encheu ou não a casa? Encheu ou não a casa? Encheu, certo? Pessoas ocupadas terão 1000 desculpas. A estratégia do Anigacaso irá nos atender a superar essas desculpas por meio da sua nova atitude energética. Você vai trazer muitas pessoas a Cristo e na igreja. Se a gente mudar a nossa condição, irmãos. Ele dá tchau lá de trás. Se a gente mudar a nossa condição, irmãos. Se a gente mudar essa condição de conforto que a gente está. Posso falar, Juninho? Sobre o que a gente falou hoje? Vou falar só um contexto. Cara, Senhor. O diabo planta no nosso coração a seguinte situação. Estou bem na igreja. Estou dando o meu dízimo. Estou ofertando lá todo dia. Estou lá na célula. Estou bem. Não estou faltando nada. Vem aqui tocar um louvor. Vem aqui fazer uma dança. Vou ali para a mídia. Vou transferir ao vivo. É só isso, irmão? É só isso? É isso que Deus fez para a gente? É isso que Deus nos mostra? É esse o propósito que a gente veio para cá? É fazer isso? E os outros? Que passam do nosso lado, ou estão com a gente, teoricamente, todos os dias, e a gente não faz nada. Nada. Uma reflexão hoje, irmão. A gente está aí no terceiro dia de 2024. Esse ano são 366 dias. Nós temos pela frente 363 dias. Agora computa. Uma média, por baixo. Uma vez por mês eu vou estou só exemplificando. Imagina, por mês, uma pessoa a gente vai ganhar a vida dessa pessoa, uma pessoa por mês. Nós temos 2 meses. Imagina o que vai acontecer com essa igreja. É difícil isso? Uma pessoa? Pois é, a gente não faz. Nem assim. Vou dizer mais. A gente não vai trazer uma pessoa em 363 dias. Eu estou falando a partir de hoje. É isso que Deus quer da gente, irmão. Como a gente vai praticar o Nicaso? Anagicaso? A gente precisa passar a visão. Ser a visão. Amar a Jesus. Amar a Deus. Antes da minha esposa, antes dos meus filhos. Ter esse tempo de qualidade com Ele. Orar. O diabo não teme a gente. Mas o diabo teme a oração que a gente faz. Por isso que é difícil orar, irmãos. Por isso que é difícil pegar a palavra, ler a palavra. Vocês acham que é fácil estar aqui em cima? Vocês não vão acreditar, mas eu sou tímido. Muita coisa. Não é fácil. Não é fácil dar aula. Não é. E aqui tem uma responsabilidade maior. Aqui a gente é usado pelo Espírito Santo. Se não for dessa forma, aqui não funciona. Eu falo com Ele aqui em todas as minhas orações, eu em silêncio aqui. Senhor, é o Senhor que fala. Não deixa eu falar coisas que estão no meu coração. Sempre usa a mesma frase. E precisa ver essas cadeiras ocupadas. Glória a Deus.
Olha o que precisa abrir aí não, o Brian. E, continuando esse texto, a casa foi cheia, mas tem uma mensagem também dentro do Lucas, dentro da parábola da grande ceia, da festa. O criado informou: fiz o que o senhor mandou. O que ele fez? Foi lá chamar as pessoas. Mas ainda assim sobraram lugares. Ainda tem tempo. Ainda dá tempo, irmão. Quem foi alcançado pelo Senhor aqui através de uma oração? Quem foi? Quem foi? Faça um relato, uma pequena lembrança, a experiência que vocês tiveram, como vocês chegaram ao conhecimento de quem era Cristo. Façam essa. Para fechar, irmãos, fechar mesmo. Como a gente vai praticar? Falamos sobre a Anagicaso, agora como a gente vai praticar o biaso e a anaideia. Sem esses dois, vamos evangelizar? Nunca vamos evangelizar efetivamente. O que é isso? A gente falou um pouquinho sobre isso. Não adianta a gente trazer, não adianta a gente nascer a criança, não adianta ser um obstetra. A gente precisa ser o quê? Pediatra. A gente precisa acompanhar as pessoas. Então não adianta, já vieram pessoas aqui dentro, irmão, e foram embora, a gente não sabe nem o nome. Sim ou não? A gente precisa pegar essas pessoas com força. E o cliente, empresa, o cliente mais fácil é aquele que vem a gente. E a gente deixa cair passar assim, como uma areia de praia, cair entre os nossos dedos. Deus não se contenta com isso. Deus está reprovando a gente. Deus está reprovando a gente. O biaso significa não podemos deixar que ignorem a mensagem. As pessoas não se importam se Jesus virá hoje ou amanhã. Deixa a gente em paz. Quer ela saber de Jesus? Aí a gente dá as costas para isso. Eu posso estar falando de um pai meu, posso estar falando de um avô, posso estar falando de um primo, posso estar falando da minha mãe, posso estar falando de alguém muito próximo. Você vai deixar sua mãe para o inferno? Você vai deixar aquele cara que você caminhava todo dia como amigo para o inferno? Sabe o que eu penso disso? Que a gente não acredita que existe inferno, a gente não acredita que existe os céus, a gente não acredita que exista Deus. Ou, o que a gente falou semana passada, eu não confio em Deus. E aí eu faço pelo meu braço, é fácil, né? É demônio. É demônio na nossa vida, irmãos. É demônio na nossa mente. A gente não pode se conformar com isso. A gente não pode admitir em nós mesmos que a gente fique nessa zona de conforto. Cara, olha como é que Deus é bom com a gente, amém? Estou exaltando o Senhor nessa hora. Que louvor que toca aqui, cara. Esses caras que sai do dedo do Alexandre, do dedo do Rafael, da garganta daquele homem, da garganta daquela mulher. A Raíssa não está aqui hoje. O Jonathan ali na bateria, mas já vi o Jonathan no baixo, já vi o Jonathan no teclado. Jonathan é bombril dentro do louvor. Que sai desses caras, velho. Aí ficam uns caras aqui, aí. Louvor. Orando. O céu baixou. É assim mesmo. As danças proféticas. Cara, eu não sei. Eu sei que tem, mas eu não acompanho. O tempo desperdiçado, entre aspas, que as meninas vêm treinar aqui. É pra gente? É pro Senhor. Mas elas são usadas pelo Senhor para impactar quem está aí assistindo a dança profética. O louvor que é tocado aqui, esse cara aí, esse cara aqui, hoje eu tive tempo com ele. Não tocava nada.
se perdia no meio do mato para ir para o monte. E ainda filmou falando que estava perdido. Olha ele aí, cara. Será que a gente vai viver nessa condição? Será que a gente não vai viver no aniquicaso? Será que a gente não vai pegar esse termo biaso? São termos estranhos. Mas será que a gente vai ficar à mercê de quem tem força para aparecer na rua, e a gente não vai fazer pelo mesmo jeito em Cristo? Será que a gente não vai testemunhar o Senhor vivo? Será que a gente não vai falar com aquela pessoa que você é tocada no coração, e para falar com ela e você não fala, você foge, você atravessa a rua, você fecha os olhos para isso? E aí a gente entra para terminar, o anaideia. O que é o anaideia? Irmãos, de tudo que eu falei aqui, sabe o que a gente traz? Que a gente tem vergonha da obra do Senhor. A gente tem vergonha dele. A gente não faz nada. A gente não faz nada. A gente não faz nada. Em 1 Coríntios 9, 14. Deixa eu botar aqui. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. A gente vive esse Evangelho. E eu não estou falando de viver de 24 horas, não. A igreja não é isso. Me remeteu aqui a igreja perseguida. Irmãos, imagina essa igreja num local que é perseguido. Olha aí a Liz sendo decapitada. Olha lá, ó, no colo da Tati ali, que ela é a primeira que está lá com Milena. Os 3 primeiros que vão morrer com tiro, esfaqueados, por pessoas que não amam a Cristo. A gente está num lugar de conforto, e assim mesmo a gente ignora o outro. Quais são os outros que vocês têm? Ah, não sei. Pede o Espírito Santo que Ele vai mostrar, vai botar do lado, irmãos. Eu creio nisso. Essa semana vai aparecer o outro, os outros, na vida de cada um aqui. Saindo da igreja hoje, você vai encontrar quem tem problema com trânsito. Eu tenho. Vai passar uma pessoa para te fechar. Você vai amar essa pessoa ou vai xingar essa pessoa? Eu não xingo, tá?
mas eu oro em língua. Eu tenho problema com trânsito. Tati sabe disso. Melhorei muito. Ele vai testar. Ele vai testar. A mensagem é simples, irmão. Mas a gente precisa sair daqui impactado. A gente precisa sair daqui diferente. A gente precisa sair daqui olhando as pessoas diferente. Diferente de que forma? Como Jesus olharia. É isso. A gente nunca vai ser igual a Jesus, irmão. Que Ele é Ele. Ele tinha toda a autoridade, Ele tinha tudo, que Ele é Deus. Mas Ele largou tudo por nós cabeçudos, por nós que a gente não quer saber dele. Coloca a imagem da visão, por favor, Brian. O louvor pode subir. E a última parte fala, através da revelação da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a forma que a gente vai revelar essa cruz? Aí é com a gente. Esquece pastor, esquece o pastor, esquece o líder, esquece o seu discipulador. Olha para o espelho e fala: quem são os outros? Para cada um. Amém? Glória a Deus. É isso, pastorzão. Amém? Ele está aqui. Juninho. Irmãos, boa noite. Essa é a mensagem que o Senhor trouxe no meu coração. Espero de coração que eu tenha feito o meu papel. Meu papel é ensinar, meu papel é isso. E na faculdade a gente fala para os alunos, a missão da faculdade, transformar vidas. E fazendo uma comparação, a intenção é essa, transformar as vidas. Colocar situações que a gente precisa entender que mundo é esse. Aonde nós estamos. Que zona é essa que nós estamos. É uma bagunça aí fora, irmãos. A gente é a arca de Noé. Quantos animais estavam dentro da arca de Noé? Animais diferentes, tamanhos diferentes, comportamentos diferentes. E mesmo assim, ninguém se matou, ninguém se destruiu. Não é engraçado isso? E tinha alimento para todo mundo. Tinha animal que comia vegetal, tinha animal que comia mato, tinha animal que comia carne. O leão comia carne, sim ou não? O leão não podia devorar Noé e a família? O leão não podia devorar os outros animais menores? Mesmo assim viveram. Passaram aquele tempo dentro da arca de Noé para viver o novo. Irmãos, saindo daqui, viva o novo, faça algo diferente. Não vamos sair na condição que a gente está aqui hoje não, irmãos. Eu espero que essa palavra tenha atingido vocês, amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor com palmas, por favor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos? Já posso ver a sombra de tuas mãos